A depressão é uma doença que realmente deve ser levada a sério e necessita de tratamento médico. E para ampliar essa discussão, nós convidamos o doutor Alfredo Querino da Silva, que é médico psiquiatra e tem mais informações para a gente. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Obrigado por aceitar nosso convite. E eu começo perguntando para o senhor o seguinte: o que leva uma pessoa ao estado de depressão? Bom, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. A pessoa é levada à depressão por várias causas. Podem ser biológicas, uma criança que nasce num ambiente em que pai e mãe são deprimidos, doenças biológicas, principalmente no setor, no sexo feminino, como a menopausa, as mudanças da adolescência para adulto, as responsabilidades que vão surgindo e mudanças, além de algumas doenças que propiciam a depressão ou facilitam a depressão. Caso de sífilis, hoje não tem muito, mas tuberculose, às vezes traumatismos crânioencefálicos, na biologia também, tipo o próprio parto, na mulher, que a mãe às vezes entra em depressão, não tendo às vezes condições de cuidar do seu bebê. Tem muito, além dos traumas, principalmente as mudanças por problemas graves, tristes, como perdas de familiares, como perda de posição financeira, várias causas que podem, qualquer mudança de casa, de país, de estado, de emprego, às vezes até com promoção, qualquer mudança pode levar à depressão. E quais os primeiros sintomas, quais os primeiros sinais de que a pessoa pode estar com depressão? Bom, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas os mais comuns é um humor deprimido, a pessoa deixa de ter prazer, é o que a gente chama de anedonia, ele perde a capacidade de sentir prazer ou alegria, perda de energia. Então, às vezes, ele tenta, até no início, continuar com as mesmas, mesmo trabalho, as mesmas diversões, mas ele gasta uma energia muito maior para fazer as mesmas coisas. Quer dizer, ele começa às vezes a ficar irritado, às vezes ele procura se isolar. Quer dizer, cada pessoa, mas normalmente é um humor que vai deprimindo, uma tristeza, que vai às vezes com problemas de alterações de sono, de apetite, que são os que começam primeiro. E como a família pode ajudar essa pessoa? Bom, toda pessoa que comece a mudar de comportamento, a família deve já vigiar, quer dizer, começar a olhar com olhos mais interessados para saber se tem alguma causa, às vezes a pessoa tem uma causa que para as outras pessoas não é importante, mas para ele é. Então a família tem que dar o ombro, dar o colo e tentar discutir esse problema e conseguir chegar a essa causa, se é uma depressão ou se ele está tendo algum comportamento de outro tipo. Me diz uma coisa, doutor, essa questão da depressão é uma doença psicológica, mas tem algum sintoma externo físico que possa mostrar que essa pessoa está com depressão? Uma perda de peso excessiva, ou se não uma alimentação mais complexa? Ela, como eu falei, ela pode ter uma alteração do sono, por exemplo. Então, a pessoa que dormia bem, de repente, ou ela tem insônia, ou então tem um sono demasiado, encosta e está dormindo, quer dizer, uma mudança. Tem pessoa que normalmente a depressão ela leva à ansiedade, a ansiedade leva à insegurança, insegurança dá medo, então ela começa a ter
esses problemas de alterações alimentares, ou deixam de comer, né? E a família se preocupa, ou então começa a ter um apetite exagerado, uma compulsão à comida, engordando e causando problemas, principalmente no sexo feminino. Quando a gente fala de mercado de trabalho, há necessidade do afastamento de uma pessoa depressiva? Tudo tem que ser visto de vários ângulos, né? Porque se a pessoa tiver uma depressão leve ou moderada, o início da depressão, ela deve começar o tratamento, se possível, não mudando o seu problema profissional. Por quê? Porque se ela ficar afastada do trabalho, ela vai colocar algo mais no seu psicológico de que é incapaz de fazer aquilo, de não dar conta do próprio serviço. Então, e cada vez que ela distancia, mais dificuldade ela tem de voltar ao trabalho. E se ela continuar no trabalho, mesmo que no começo ela tenha uma perda de produção, mas ela se sente capaz e ela, enquanto está ali no trabalho, ela muda o seu pensamento e não como se estivesse em casa, num quarto escuro, deitada, tentando ficar se isolando. Em todo caso, tem cura a doença, doutor? Tem. Qual o caminho? O caminho, primeiro, é fazer o diagnóstico, né? Com o psiquiatra, com a entrada de antidepressivos, né? E um suporte também psicológico, né? Participando de sessões de terapia, né? Com psicólogo, né? E tomando a medicação por um tempo normal, porque às vezes as pessoas começam o tratamento, 3 meses, está ótimo, acha que sarou e para. Mas a depressão tem outros problemas, inclusive físicos, né, em que precisa de um tempo maior para o organismo se adaptar àquilo. E além do que, às vezes, a pessoa pode expressar uma doença depressiva com dores no corpo, dor de cabeça, tontura, né, pânico, né, medo por causa da insegurança. E só para encerrar, doutor, bem rápido mesmo, em 15 segundos, o Luiz Fernando aqui faz uma pergunta, ele fala o seguinte: uma pessoa que já teve depressão por mais de uma vez, mais de uma crise, quando vem uma outra crise, uma segunda ou terceira, ela vem mais forte? Sim ou não? Pode ou não. Cada uma é diferente da outra. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ele pode ter causas diferentes. Tá certo. Esse foi o doutor Alfredo Querino da Silva, médico psiquiatra. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu espero que nós tenhamos esclarecido as suas dúvidas aí em casa.